Olá, muito bom dia. Hoje nós vamos falar sobre essas especulações que envolvem o futuro da Ancine, Agência Nacional de Cinema. O presidente Bolsonaro já sinalizou que ela pode ser transformada em uma secretaria, deixaria de ser uma agência que regula o setor e a sede também mudaria do Rio de Janeiro para Brasília. Enfim, qual o futuro das produções audiovisuais aqui no Brasil e, obviamente, no nosso Maranhão, caso este cenário se confirme? Aqui no estúdio, a gente conversa com o produtor e cineasta Erlanes Duarte, só destacando que ainda hoje vamos conversar também sobre o turismo brasileiro nos últimos anos. Erlanes, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Há muitas especulações, como eu destaquei na abertura. O cenário ainda está muito turvo. Quais as expectativas do senhor com relação à Ancine? A verdade é que não há algo mais transparente sobre esse diálogo, essa construção. E a gente está falando de um universo que movimenta bilhões na economia, injeta bilhões. A gente está falando de 0,5%, 0,6% do PIB. Produto Interno Bruto. Exatamente, todas as riquezas. Então é uma fatia considerável que no mínimo deveria ter uma conversa, um esclarecimento. E a gente fica nessa especulação, como você mesmo falou, porque não há de fato um plano mais transparente sobre o que vai acontecer com a Agência Nacional. Houve há um tempo atrás, virou secretaria, e o cinema ficou um tempo obscuro, né, um momento meio negro, e depois voltou com a Agência Nacional, os governos mais recentes, e aí sim a gente teve uma melhora nesse cinema nacional, esse boom que a gente conhece. Então a gente está falando de algo que realmente é importante, que representa muita coisa, é a cultura, né? É o lazer do cidadão brasileiro, e é importante que isso seja debatido, isso seja conversado com os produtores, com as pessoas que fazem o cinema no Brasil, e é algo realmente um momento bem delicado que a gente está passando. Ao nosso lado também o jornalista John Contri. John, por favor. Erlanes, o governo, o presidente Bolsonaro, alega o seguinte, que não há uma justificativa de gastos em relação aos produtos audiovisuais produzidos no Brasil, né? Eles alegam primeiro que foi um órgão comandado pela esquerda, pelo PCdoB, outros partidos, e que não havia um critério aí por exemplo, de retorno em relação ao que era investido. Você concorda com essa tese? Você acha que ali a Ancine, ela serviu digamos assim, de um órgão partidário em que eram beneficiadas apenas aquelas pessoas que tinham, digamos assim, uma ideologia mais próxima do que era na época do governo do PT? Você acredita nisso? John, eu acho que os produtores em si, essa visão apaixonada, a gente realmente precisa tirar ela. Nós brasileiros somos muito apaixonados por tudo, então a gente geralmente leva para esse lado mais partidário, e de fato existem algumas coisas que são complicadas. O produtor hoje brasileiro, ele deve justamente questionar a Ancine, deve aproveitar essa oportunidade dessa reviravolta que está acontecendo, de todo esse momento, para conversar sobre essa política de fomento. Será que realmente essa política está fomentando o cinema? Será que ela só está servindo realmente para as grandes produtoras e distribuidoras? É como mais ou menos na Lei Rouanet funciona. Os artistas que já têm estrutura, né, que já são nomeados, são renomeados, são consagrados e usam o dinheiro público para fazer shows, enquanto eles poderiam fazer essa produção. Então, de fato, é um momento que a gente poderia conversar também, questionar sobre essa política de fomento. Está chegando ao Nordeste, está chegando àqueles lugares, não só ao Nordeste, mas a todo o Brasil, aos pequenos produtores, porque de fato a gente vê algumas produtoras grandes pegando milhões desse fundo setorial do audiovisual, que é o FSA, e usando de uma maneira que é complicada a gente discutir, porque a gente não tem acesso a todas essas informações. Agora, para você produzir um filme pela Ancine, existe sim toda uma fiscalização, você precisa comprovar de que forma aquilo vai ter uma contrapartida social. Existe um retorno gigantesco de impostos. Quando a gente fala, retorna demais, porque tudo que você vai fazer, você precisa pagar o imposto. Né? Você num set de filmagem, você tem dezenas de pessoas. Só para você ter uma ideia, no Moleque Tá Doido, que é um filme pequeno, que usa poucos recursos, você tem 200 pessoas trabalhando. Então você imagina uma superprodução brasileira, você vai ter aí quase 1.000 pessoas trabalhando e todas elas precisam de alguma forma ser remuneradas. Então é uma visão meio que mística, né, dessa história de que não dá retorno. É no mínimo estranho, porque se a gente está falando que aparece lá, né, no PIB, que aparece que tem uma parcela importante, que você
Você consegue ajudar desde o pipoqueiro, aquela pessoa que vende pipoca, até o refrigerante que você paga dentro do cinema, que é o entretenimento da sua família. O cidadão não pode só trabalhar ou só sofrer, ele precisa do esporte, ele precisa do lazer. E um desses lazeres é justamente ir ao cinema. E não é barato você ir para o cinema hoje, levar a sua família é muito caro. Uma pipoca, é um refrigerante. É o combustível que você gasta. Com 2 filhos. A bilheteria, exatamente. Então, assim, hoje é um custo muito grande. Com certeza retorna aos cofres. A gente tá como se fosse o São João, o Carnaval, que existe um investimento do governo, mas existe um retorno muito grande para os cofres públicos. Essa que é a questão. Porque vai mudar a Ancine, vai transformar numa secretaria, vai melhorar, porque isso precisa ser discutido. Vai melhorar realmente? Porque se for algo melhor, que bacana, que maravilhoso. Tem de mudança, desde que seja justificado. Exato, não há uma transparência nesse debate. Você corta aqui, as últimas informações que a gente tem é que transformaria, né, a Ancine em secretaria e desvincularia, tiraria essa autonomia que a Ancine tem. E agora já vai mudar para Brasília, há essa especulação, né? O presidente não abre mão de mudar para Brasília, então até que ponto isso vai ser interessante? Pois só contextualizando o nosso telespectador, o senhor citou há pouco o título, creio que seja do último trabalho que o senhor dirigiu. Do Moleque Tá Doido. Nós temos uma franquia hoje, graças a Deus, de cinema, de filmes de comédia no Maranhão. Então tivemos o Moleque Tá Doido 1, o Moleque Tá Doido 2, a Lenda de Dom Sebastião. Já virou uma saga. E o terceiro mais doido ainda. Né? A gente está pensando em fazer o quarto, aí morreu Maria Preá. Já chega de fazer. Daqui a pouco a gente vai, inclusive, entrar nessa seara da produção audiovisual aqui no Maranhão e em nível nacional também. Mas antes, o senhor há pouco destacou também que essa mudança é muito significativa, porque ter o status de uma agência é muito mais, digamos, forte do que ter o status de uma secretaria. Uma agência, teoricamente, uma agência reguladora, regula, fiscaliza Sim. o mercado e tem um ar de independência ou de maior autonomia. E o senhor já destacou, pelo que eu pude perceber, pelos números que o audiovisual movimenta em todo o mundo e aqui no Brasil, Sim. que merece ter uma agência que regule esse mercado. Eu acho que todas as questões relevantes, no sentido das nossas prioridades brasileiras, elas precisam ter um cuidado. É como se fosse, por exemplo, a saúde. Você precisa ter um ministério, você precisa ter alguém que cuide disso. No caso do esporte também. Porque se você coloca algo meio solto, aquilo vai ficar de forma, né, que as pessoas não vão ter essa busca. A agência hoje é um norte, é uma referência, onde você coloca um trabalho, ela é extremamente fiscalizadora, desde o processo de produção até o processo de lançamento do filme, da distribuição, ou seja, quando você trabalha como distribuidora, você também tem uma fiscalização muito acirrada, não só por parte dos distribuidores, mas a rede exibidora também, das grandes franquias de cinemas, e algumas são internacionais. Então há esse cuidado hoje com o cinema, porque a gente sabe que além do retorno, é a cultura, é a identidade, é o registro videográfico, o registro de uma sociedade, de um povo e de um tempo. Então precisa ter um cuidado sobre isso. Então quando você coloca de uma maneira que você diminui para tirar essa autonomia e coloca uma discussão mais política, uma coisa mais politizada, e a gente sabe que tem, talvez de repente nos governos anteriores, deveria existir isso, eu não sei se de repente numa auditoria, algo que eles verificaram alguma coisa errada, aí a gente já está querendo levantar polêmica, mas até onde a gente conhece, a gente sabe, é que realmente é uma agência organizada, é uma instituição que tem esse dever com o cinema. Então, se você não tem alguém que cuide mais disso, é no mínimo preocupante para as pessoas que fazem cinema. Ô John, me parece também o ponto nevrálgico, digamos assim, desse debate, diz respeito aqui. Uma agência que regula o mercado, seja em qual área for, é uma agência de Estado. Uma secretaria está mais ligada a um governo. Né? Com certeza. E em relação a esses dados, Estevão, é importante falar o seguinte, que segundo o que foi apurado, depurado agora, algo em torno de 60 milhões que não foi justificado em gastos ali pelos filmes produzidos, né? Sim. Até agora, 60 milhões. E segundo um estudo que foi feito, de cada R$1 que você investe, né, na produção desses filmes, 2,60 de retorno. Ou seja, esses são os cálculos. Eu lhe pergunto o seguinte, qual é a grande polêmica em torno da Ancine criada pelo atual governo? Eles pegaram como exemplo um filme feito pela Bruna Surfistinha, né? Em que esse dinheiro foi, um volume alto de dinheiro foi gasto nesse filme. Eu lhe pergunto, o senhor acha que esses recursos devem ser
mais, digamos assim, mais abrangentes, ou o senhor acha que, por exemplo, gastar milhões de reais no filme da Bruna Surfistinha desperdício de dinheiro público da população? Existem várias especulações sobre esse... Botou foi quente. Mas aqui as nossas isso. Mas é importante que a gente dialogue sobre isso. Deixa eu só pegar uma carona. Sim. O dinheiro da Ancine, né? A grana da Ancine, do governo, deve, na sua visão, fomentar, ajudar qualquer tipo de produção cinematográfica? Então, existe essa especulação, há um valor em torno de 700 milhões que a agência... E talvez alguns dizem, algumas más línguas dizem que é o dinheiro que seria para a secretaria, onde você poderia usar melhor. Então, enfim, seria essa a principal desculpa, o interesse por parte do governo. Mas é muito delicado porque se você entrar nesse mérito de que um merece e o outro não merece, acho que a gente vai estar, não diria censura não, mas a gente vai tendo uma ótica mais particular. Eu acredito muito na ideia, John, de que esse recurso deve ser melhor utilizado no sentido de chegar àquelas pessoas que não têm estrutura. E é isso que eu volto a reiterar e volto a reforçar. Embora seja um assunto meio polêmico, os produtores precisam também exigir da Ancine que essa política de fomento do audiovisual, ela consiga realmente chegar àqueles produtores. Porque, de fato, vamos ser mais claros, né? Vamos pegar uma Globo Filmes da vida, que é uma empresa extremamente estruturada, onde você tem milhões em bilheteria. É evidente que a Globo Filmes ela tem uma estrutura para produzir o seu próprio filme sem precisar usar dinheiro do Fundo Setorial do Audiovisual. Porém, não é proibido. Então, se não é proibido, você também pode usar. A gente está dizendo que é contra a Globo Filmes. Mas será que todas essas produtoras, será que não tem tantas produtoras em outras partes do Brasil que precisam e que poderiam produzir filmes de 500 mil, de 1 milhão? Então, essa fatia, essa divisão é que deve ser realmente conversada e deve chegar a todas as pessoas que querem produzir um filme. Aí cabe justamente ao Conselho aprovar ou não se filmes como esse deveriam ser exibidos ou não, ou produzidos ou não. Nesse sentido, eu sou um pouco contra as grandes produtoras de terem esse aporte gigantesco, enquanto a gente aqui no estado do Maranhão luta, né, batalha pra caramba para fazer um filme com recursos muito pequenos e ainda assim consegue gerar com qualidade. Agora, posições técnicas devem prevalecer sobre quaisquer posições ideológicas ou até conservadoras. Que é o que se discute muito hoje no Brasil, né? Essa questão ideológica é um negócio complicado, porque você mexe com cultura. Esse é o problema, é você politizar a cultura. A cultura deve ter a sua independência, você não pode ficar tentando controlar as coisas, e a própria população, ela consegue filtrar isso, aquilo que é bom, aquilo que as pessoas não gostam, eles vão lá, não assistem o filme é um fracasso, embora dê prejuízo. Então é uma questão ideológica, é uma questão muito delicada que precisa ser discutida e ser respeitada. Então, como é que eu posso dizer para um produtor lá no Amazonas que quer fazer algo sobre uma produção indígena que não, ali é menos importante do que uma produção nossa? Eu acho que esse mérito por parte dos produtores a gente não pode atacar isso de uma maneira mais clara, embora a gente tenha as nossas particularidades. Talvez eu ache que um filme ou outro não deveria ter o aporte. Acho que um filme tem uma produção, tem uma estrutura. Não era necessário ter um aporte de 5 milhões, né, que é uma coisa, uma fatia enorme, 5 milhões para você produzir um filme que você tem estrutura para produzir. Como é que está o cenário hoje aqui no Maranhão, essa produção do audiovisual? Está difícil captar recurso? Sempre difícil, né, Estevão? Mas não é só aqui no Maranhão, o Brasil inteiro é muito difícil você produzir cinema. Os Estados Unidos não, hoje eles têm uma indústria incrível, mas ainda assim lá você também tem aporte do poder, não só privado, mas poder público também. Se não me engano, por volta de 20% ou 30% dos filmes que também pegam dessas leis de incentivo. Enfim, o que a gente tem aqui, mais ou menos parecido aqui no Estado, é a lei de incentivo a lei de incentivo estadual à cultura, que é uma lei muito interessante e permite que as pessoas consigam. Mas é muito difícil você captar, porque as empresas também ainda estão descobrindo essa questão de apoio a essas produções. Mas a gente consegue ter bons produtores, nós temos cineastas fantásticos, nós temos gente que está produzindo sim e que é muito talentosa e que a gente precisa fomentar esse mercado que está em expansão agora. O Moleque é Doido 2, A Lenda de Dom Sebastião, foi o 15º filme mais assistido do Brasil em novembro de 2016. Legal. A gente está falando que entre os 20 filmes mais assistidos, e todo mundo misturado, era filme da Marvel, era filme... Blockbuster, era tudo. Todo mundo junto, e a gente está falando de filmes que tinham 2.000 salas, e filmes que tinham 2.000 salas, a gente tinha 12 salas, e a gente conseguiu, graças à valorização do povo maranhense, das pessoas. As pessoas querem assistir o cinema, e elas estão valorizando, elas pagam o ingresso, o bilhete, para poder assistir o filme. Então é um momento de efervescência que a gente precisa aproveitar.
Esse assunto é interessante. Até ia perguntar sobre uma análise, uma radiografia hoje dos filmes brasileiros em relação aos filmes de fora, né? O senhor acha que o brasileiro hoje está dando mais valor para o que é produzido na casa, a prata da casa? O senhor acha que há uma valorização hoje do mercado cinematográfico do país, de produção de filmes, audiovisual? Ou o senhor ainda acha que precisa melhorar bastante? Ou seja, o senhor acha que a aceitação está boa? Ou o senhor ainda acha que precisa haver uma penetração maior em relação, digamos assim, porque é filme brasileiro, é melhor um filme americano, de Hollywood? Qual a sua avaliação em relação a isso? Isso aconteceu muito com o Moleque é Doido, né? Primeiro, quando a gente exibiu, o próprio maranhense, rapaz, será que esse filme é bom? Será que eu vou entrar para assistir, vou pagar isso aí? E saía com uma... Alguns não, né? O filme realmente não presta, mas a maioria saía com uma sensação positiva. Poxa, que legal, aqui está se produzindo cinema. Hoje o brasileiro aceita, sim, e valoriza. Entretanto, eu acho que os próprios produtores deveriam diversificar mais, deveriam produzir mais outras coisas que não fossem só, de repente, a comédia, que funciona muito bem no Brasil hoje, ou o próprio drama também, a questão do filme policial, que também funciona desde Cidade de Deus para cá, existe um fomento interessante nessa área, mas eu acredito que a gente precisa ver mais coisas. Existem tantas culturas hoje no Brasil, que é um país continental, e a gente precisa ter acesso a essas culturas. O regionalismo hoje está muito presente. Por exemplo? Eu sinto falta de outros estados, de ver outras culturas. Por exemplo, o Nordeste hoje sim já é um Nordeste mais colorido, como a gente diz, né? Antigamente o pessoal conhecia como o Grande Sertão Veredas, aquele Nordeste preto e branco. Hoje não, é algo bonito, é algo bom, as produções, nós temos em Hollywood, do Alder Gomes do Ceará, nós temos Pernambuco como um polo produtor de cinema de fato. Então, e agora chegando no Maranhão também a gente começa a engatinhar. E a gente está muito acostumado a ver a cultura do eixo Rio-São Paulo, do Sul, Sudeste. Então a gente precisa conhecer mais coisas, né? E para isso precisa de investimento. Você não consegue o cinema, infelizmente, ele é extremamente oneroso. Ele não é um produto imediatista que você, com 2 meses, você deixa ele pronto. A gente tem em média de 1 ano e meio a 2 anos para um filme rápido, desde a pré-produção, produção, finalização, distribuição e a contrapartida social. São 2 anos trabalhando e pagando as pessoas. Então, como é que você tira esse dinheiro para trabalhar? As pessoas precisam sustentar suas famílias, né? A gente que é artista, a gente sempre fala, não só de aplausos vive o artista, ele precisa trabalhar como qualquer outro emprego. E é valorizando isso com essas políticas públicas. O problema é que, como toda política pública, existem essas falhas que precisam ser corrigidas e sanadas sem ter essa visão política. E aí é uma grande discussão que a gente vai embora, né, nessa discussão política de vamos tirar daqui porque era de um grupo político e agora a gente tem que estar num outro grupo político, então eu preciso mudar para não ser igual ao outro que estava dando certo. E aí, de fato, também os próprios produtores, as pessoas, os artistas, precisam também ter essa postura de buscar, de conversar, não só de ficar criticando, mas vai mudar, não pode mudar. Sim, vai mudar para onde? O que é que vai acontecer? Nós temos uma proposta aqui também que poderia ser relevante. Então, esse diálogo é que nós estamos perdendo no Brasil, Estevam e John. Nós precisamos desse diálogo, não é? Que vem desde as últimas, enfim, acaba tendo uma influência as últimas eleições por essas questões ideológicas, a questão o brasileiro ele precisa respeitar. Nós temos famílias separadas por questões políticas. É incrível isso. Me parece que depois daquela fase que muitos artistas querem até esquecer e renegam, que foi da pornochanchada, do erotismo, vê esse lado mais cultural, a comédia pegou, mas o documentário brasileiro está sendo cada vez mais valorizado. Como que você encara essas plataformas como o Netflix? Eu me refiro ao Democracia em Vertigem, que é de uma jovem cineasta, está fazendo o maior sucesso, repercutivo, que trata da nossa realidade muito recente, né? Para muitos golpe, do processo de impeachment da Dilma, do governo Lula, da fase de transição para o Temer, e está fazendo sucesso numa plataforma como Netflix. Ajuda, atrapalha? Eu acho que é uma ferramenta importante. A própria internet hoje, ela sugere isso, ela te dá essa possibilidade de você poder mostrar um trabalho que seria impossível numa rede exibidora. Porque a gente sabe que, infelizmente, eles são extremamente capitalistas. Então, se o Moleque é Doido fez sucesso, não é porque é bonitinho, não, é porque levou as pessoas e pagou o ingresso e tal. Então, a gente conseguiu ficar 7 semanas, que é o mesmo tempo de uma superprodução norte-americana. Então, e se você não faz bilheteria na primeira semana, você sai. Pode ser filme do Maranhão ou filme dos Estados Unidos. Se você não dá renda, você sai. Então, é uma área muito restrita. Então, como é que você vai mostrar suas pequenas produções, os seus filmes, os seus documentários? Como eu disse para vocês, existem cineastas fantásticos aqui dentro do Maranhão.
Então, a Netflix, que é uma plataforma de streaming, ela serve para dar essa visibilidade. Ainda sendo também uma plataforma um pouco restrita também, existe todo um crivo, toda uma história, mas é uma possibilidade hoje que os produtores não tinham. Última pergunta do bloco. Para finalizar, aproveitar para o nosso público, né, dizer que você está preparando para algum filme novo, alguma produção, conta aí em primeira mão pra gente. Estamos produzindo um filme de terror, o primeiro longa-metragem de terror do Maranhão, chamado Currupira. Vai ser o primeiro longa-metragem de terror do Maranhão. Então, é Currupira, o Demônio da Floresta. As pessoas perguntam, mas vai ter comédia, vai ser estilo Todo Mundo em Pânico? Eu digo, não, vai ser realmente um terror, suspense. Eu acho que é o momento da gente realmente arriscar novos horizontes. O Moleque Tá Doido é um sucesso absoluto, a gente vai até o final do ano, a gente começa a gravar a última parte dessa odisseia desses 4 malucos, mas finalizando o filme de terror, acho que ficou muito interessante, foi uma produção também de baixo custo, de baixo orçamento, e a gente conseguiu ter um resultado muito interessante hoje, graças às tecnologias, às câmeras mais portáteis, né, aos profissionais que você tem no mercado, e a gente consegue ter um grau de qualidade que é exigido na rede exibidora. Então a gente está muito feliz com o resultado. Só para dar uma referência, se for possível, para o nosso telespectador, sim, quando você fala de baixo custo, só para a gente entender o mundo do cinema, do audiovisual. Pronto. Gira em torno de quanto? A Agência Nacional de Cinema considera cinema de baixo custo de R$1,5 milhão, certo? Aqui, baixo custo. Baixo custo. A média lá que eles conseguem para os filmes normais, 2 milhões, a partir de 2,5 milhões, 5 milhões, tem filmes que captam 7 milhões. Aqui no Maranhão não existe esse baixo custo. Esse baixo custo que a gente está falando é a ajuda dos amigos, colaboradores, parceiros. A lei de incentivo à cultura, por exemplo, ela vai até 500 mil, mas você não garante 500 mil ou 300 mil. Então, quando você consegue captar pela lei estadual de incentivo à cultura, você consegue captar 300 mil, 400 mil reais para fazer um filme de 2 anos com 200 pessoas trabalhando. Então, é claro que o número não fecha. Você precisa atrás de aportes da iniciativa privada, atrás de um financiamento da própria Ancine. Então, são anos atrás de produzir um filme. Como a gente não espera, a gente não tem paciência, a gente quer produzir realmente, a gente corre atrás dos amigos e as produções estão em médias de 50, 100 mil reais para fazer um filme desse, um longa-metragem. É muita paixão. E muito trabalho, muito suor. Muita dor de cabeça, muitas internações hospitalares. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Estevam. Obrigado. Resenha faz um rápido intervalo, a gente volta já e vamos abordar o mercado do turismo aqui no Brasil e, claro, no nosso Maranhão. Volta com o programa Resenha. Agora a gente conversa, abordando turismo no Brasil e, claro, aqui no Maranhão. No estúdio, nós conversamos a partir de agora com o professor Saulo Ribeiro. Ele é o coordenador do Observatório do Turismo aqui no Maranhão. Professor Saulo, prazer recebê-lo, bom dia. Prazer meu, bom dia para vocês também. Ao nosso lado, John Coutrin permanece. Já falamos no primeiro bloco sobre cinema e vamos abordar agora o mercado que só está crescendo no Brasil. A cada ano, a cada mês, cresce cada vez mais as porcentagens em relação ao fluxo de turistas no mundo. O que eu acho legal, viu, John, e você, telespectador, é que o Observatório do Turismo não é um fórum de Estado ou do Estado do Maranhão. Tem a UFMA. Fala um pouquinho do Observatório. Do Observatório. Então, o Observatório ele foi criado no final de 2016. Na verdade, ele pertence ao grupo de pesquisa no qual eu coordeno, mas ele é uma rede de relações da Universidade Federal do Maranhão, do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Turismo, da Secretaria Municipal de Turismo, das entidades como a ABAV, a BIH, o SEBRAE, vários parceiros, o Instituto Federal do Maranhão, ou seja, ele congrega uma rede de parceiros que dão fundamentos para que o observatório possa acontecer e fazer suas pesquisas. Como que ele funciona e quais são os grandes objetivos na prática? Quais os resultados que ele apresenta? Bom, o observatório ele nasce justamente de uma necessidade de se ter dados científicos, estatísticos sobre o turismo no estado do Maranhão. Então, a partir daí, a gente viu a necessidade de forma permanente de desenvolver pesquisas de demanda turística, que é justamente identificar o perfil de quem visita a cidade de São Luís e algumas cidades que a gente faz também pesquisa, para saber a procedência, o gênero, a idade, quanto ele gasta, onde os locais que ele visita. Então,
A gente faz isso de forma permanente, na alta, na baixa temporada, no Carnaval, no São João, no Ano Novo, na Semana Santa, tanto em São Luís, Alcântara, Barreirinhas, fizemos recentemente em Curupu, em Tutóia, já fizemos em Carolina. Então é dessa forma que a gente vai abastecendo, vamos dar esse termo, tanto o Estado quanto o município e o setor privado, para que eles possam direcionar. Investidor também, e o investidor, para que eles possam direcionar melhor os seus investimentos. Então, por exemplo, por onde que ele vem? Ele vem por agência de viagens, ele vem por conta própria, então o investidor, o agente de viagens, o Estado, o município vai poder melhorar, direcionar melhor a estratégia de promoção e marketing para poder alcançar esse cliente. Lembrando que o turismo aqui no Brasil, dados do ano passado, né, ele contribui em relação ao PIB, o Produto Interno Bruto, com 8,1% de todas as riquezas produzidas no nosso país. Nós estamos falando de mais de 152 bilhões de dólares. John. Observatório, claro, o nome já diz, né? Eu queria saber o seguinte, qual a avaliação que você faz em relação... Eu pude observar no centro histórico muitos turistas esse ano, né? Eu acho que até não sei se é um recorde, eu não tenho esses dados. Mas eu pergunto ao senhor, diante das pesquisas que vocês fazem, né, com os turistas, qual a visão que eles têm hoje do Maranhão? Porque antigamente eles reclamavam muito. A cidade é suja, o modal de infraestrutura é ruim, isso, aquilo. O que as pesquisas dizem hoje em relação à vista, né, do turista de fora em relação hoje ao nosso estado? Bom, a gente faz justamente uma pesquisa para identificar não somente o perfil, mas também a experiência, a percepção dele com relação à infraestrutura e aos serviços. Bom, em relação ao crescimento do fluxo de visitantes, a gente tem esse levantamento. Em 2017, nós recebemos 2 milhões de visitantes aqui em São Luís e no ano passado teve um aumento de 400 mil visitantes, ou seja, de 2 milhões subimos para 2 milhões e 400. Só na capital. Para a gente ter esse dado a nível de estado, a gente precisaria expandir as nossas pesquisas para ter uma visão macro de quantos visitantes ou turistas vieram para o estado do Maranhão. Mas a gente já tem uma noção, pelo menos, de São Luís, que dá para sinalizar. E nas nossas pesquisas que a gente realiza, eles de fato apontam a questão da infraestrutura, como o transporte público, a questão da segurança, principalmente a sinalização é um item fundamental que eles pontuam muito como regular e ruim. Mas a gente tem aspectos positivos, como os serviços ofertados nos restaurantes, nos hotéis. Num contexto geral, a experiência do nosso visitante, ela está variando entre 70% e 90% de excelência. Agora, claro, quando a gente pergunta sobre a estrutura urbana, limpeza, a limpeza eles classificam como entre bom e regular. A segurança está entre muito bom e bom. A questão da iluminação pública varia de excelente para muito bom. E a sinalização é um dos itens que eles mais focam como regular na capital. É engraçado, percepção mesmo, né? Eu estou aqui no Maranhão há 4 meses, já me apaixonei pelo estado, pela capital, por São Luís, pela riqueza cultural. Mas cheguei, para mim foi muito cômodo, porque eu cheguei pouco antes do Bumba, né? Do Bumba Meu Boi, então foi a época em que aflora-se mais essa cultura maranhense. Mas em relação às placas de sinalização, pelo menos nas áreas mais nobres da capital, a percepção que eu tenho, não sei se você concorda, João, que é bem servida. Indicação de praia, centro histórico, até com a quilometragem em relação ao ponto que você está. Mas tudo diz respeito à percepção do turista que não mora aqui. Que não mora. E quando a gente faz as perguntas, ele leva em consideração todo o contexto da cidade. Então, por exemplo, no centro histórico, nas praias, não é somente para chegar até aquele local, mas quando ele chega naquele local, se tem de fato uma sinalização, um mapa que oriente, que direcione, e essa questão está muito ligada também à informação e ao conhecimento do morador, porque se o morador não conhece, ele não passa uma informação correta. E aí o turista, quando chega, nem sempre ele tem internet, celular, ele precisa se localizar da forma manual, como é antigamente, utilizando as placas, os mapas, os folders, os guias e a própria comunidade que reside. João. O que o senhor avalia, por exemplo, nesse sentido de que o Maranhão possa ainda ter, digamos assim, um impulsionamento maior? O senhor acha que é divulgação, publicidade lá fora? O senhor acha que é uma propaganda, né? Porque o turista que vem aqui, ele vai propagar lá fora. Vai falar para os amigos, para os vizinhos, para os conhecidos.
O que o senhor acha que ainda precisa melhorar, o Maranhão ainda ser melhor? Por exemplo, a gente observa Bahia, Ceará, eu tenho a impressão que está na frente da gente. Qual a percepção, qual o diagnóstico que você faz em relação ao Maranhão? Eu vou destacar 2 pontos que eu acredito que são fundamentais para que o turismo possa desenvolver como os estados vizinhos nossos, da região Nordeste. Para que eu, quando for arrumar minhas malas e ir para o Nordeste, poxa vida, eu quero ir pro Maranhão, por quê? Não é para Salvador, Bahia, não é para Recife. Não, ele escolheu o estado do Maranhão. Como eu falei, 2 pontos eu gostaria de destacar. Primeiro é a infraestrutura urbana, no sentido principalmente do acesso. O acesso terrestre, o acesso aéreo, o acesso rodoviário. As nossas estradas, elas precisam de fato estarem com uma qualidade ímpar. No sentido de sair de São Luís, você chegar em Barreirinhas com segurança, com qualidade, você sair daqui de São Luís para Alcântara via mar, com embarcações, com segurança, com qualidade, com conforto. Você sair daqui para a região da Floresta dos Guarais, que é onde ficam os municípios de Curupu, Bequimão, Guimarães. Você atravessar a Baía de São Marcos através do ferry, com um ferry também de qualidade, com conforto, com um transporte adequado. Então eu coloco a questão da acessibilidade no que tange a questão da infraestrutura. É um dos principais itens de necessidade para o desenvolvimento turístico. Por quê? Porque a pessoa precisa se deslocar de um lugar para o outro. E quando ela viaja para um determinado destino, ela não quer passar muito tempo na estrada. Então, se por exemplo, hoje eu saio de São Luís para Barreirinhas e levo 5 horas, eu vou levar uma comparação. Bom, eu vou para o Ceará, de Fortaleza para Canoa-Quebrada, eu passo 3 horas. Poxa, então eu vou para Canoa-Quebrada, ao invés de vir para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Então, essa questão do acesso, o aeroporto, a rodoviária, por exemplo, nós fizemos uma pesquisa via observatório e a pesquisa de satisfação dos usuários do terminal rodoviário de São Luís foi de regular para ruim. Então a gente precisa trabalhar muito bem essa questão dos nossos modais de mobilidade urbana, não somente esses modais, mas as vias de acesso. São fundamentais a gente estruturar, sinalizar com asfalto adequado, com, se for o caso, privatizar com pedágio, enfim, mas dar condições para que as pessoas possam se deslocar da melhor forma possível. E o segundo item que eu gostaria de destacar é o conceito de pertencimento. Que quando vocês colocam Bahia, Pernambuco, Ceará, quando você visita esses estados, você percebe que as pessoas amam. Elas amam seu estado, elas amam sua cultura, conhecem e dão informação correta. E quando você vê o estado do Maranhão, nem sempre as pessoas elas conhecem bem a história do lugar, elas falam um pouco mal do estado do Maranhão em decorrência dessa estrutura que a gente tem. Nesse contexto é importante porque eu gosto sempre de ouvir o turista, né, e perguntar. Eles falam também, por exemplo, você vem a São Luís, as praias estão poluídas. Estão poluídas. Você vai na litorânea, o tratamento às vezes não é adequado, os preços são altíssimos. Isso também contribui negativamente? Contribui. Inclusive, um dado bem interessante do observatório, com exceção da época do São João, no período tanto da alta quanto da baixa temporada, um dos locais mais visitados, na verdade o local mais visitado pelos turistas em São Luís não é o centro histórico, são as praias. As praias. Então, tirando a época do São João... 30% dos entrevistados, né? Eles preferem mais as praias do que o centro histórico. Então, São Luís e o Maranhão no todo precisa trabalhar. Uma questão que a gente tem que entender. O Maranhão está no Nordeste, por mais que a gente seja meio norte, mas quando as pessoas pensam em Nordeste, elas pensam em praia. Então, elas escolhem o estado do Maranhão pensando justamente na questão de praia. E quando você chega em São Luís e se depara com a balneabilidade que não está adequada, as praias impróprias. Mas mesmo assim as pessoas ainda visitam muito mais as nossas praias do que o centro histórico. E a gente precisa trabalhar isso de forma casada, conjunta. Até agora, recentemente, essa parceria do governo com a prefeitura, nas bandeirinhas, de enfeitar o centro histórico, de dar uma vida, isso traz um sentimento de pertencimento do morador, que é muito bom. Isso aconteceu e foi fundamental, e a gente está colhendo os resultados. Hoje você caminha no centro histórico, você vê o Ludovicense, você vê turistas, pessoas divulgando, tirando foto, compartilhando, e é justamente esse tipo de sentimento de pertencer ao lugar, de conhecer a história, de se identificar,
que é um ponto que a gente precisa muito trabalhar e que o turismo precisa. Ele precisa desse apoio do morador, do residente. Agora, John, eu vou repetir o que, pelo menos na minha concepção, talvez seja o grande mérito desse fórum, que é o Observatório do Turismo do Maranhão, que é o de ser um fórum democrático, transparente e que não mascara os dados. Por quê? Não. Porque tem assentos nesse fórum a prefeitura, o governo, a universidade, o trade turístico, todos têm que lidar com uma realidade, né? Isso é legal, porque a prefeitura do estado, com base até nessas críticas que são construtivas, nós temos que aprender a absorver críticas, tem que tomar providência. E é bem interessante isso, porque o observatório hoje ele tem assento no Conselho Municipal de Turismo. Eu, inclusive, estou como vice-presidente do Conselho Municipal para justamente levar essas informações para o município. Então, nessas reuniões estão todos os representantes da cadeia produtiva do turismo, tanto a nível público quanto a nível privado. E eles escutam, eles entendem, eles analisam os dados de forma conjunta para poder direcionar melhor as estratégias e políticas públicas de turismo, tanto no município quanto no estado. E é tão interessante, desde o surgimento do observatório, que hoje os municípios que fazem parte do continente, que não estão aqui na ilha, eles também estão observando isso, como eu coloquei no início da minha fala. Cururupu já contratou o observatório para fazer pesquisa, para fazer inventário da oferta turística. A gente teve semana passada em Tutóia para fazer também o mesmo trabalho e vamos fazer agora no município de Central e já tem agendado para o município de Riachão. Então a gente percebe que os municípios que fazem parte dos polos turísticos do estado do Maranhão, eles estão também preocupados em entender melhor, em poder direcionar de forma inteligente as políticas, as estratégias, porque você não pode hoje trabalhar no escuro. Então você precisa de dados. Essa preocupação, né, dos prefeitos tem base porque mais um número que salta aos olhos. O PIB turístico cresceu 3%, uma das mais elevadas taxas ou altas na América do Sul. Para que você tenha uma ideia, essa alta, né, foi mais que o dobro, né, do crescimento da própria economia brasileira. John? A gente lê artigos de turismo, né, e observa alguns termos, por exemplo, turismo sustentável, turismo verde, turismo competitivo. Tem como, por exemplo, o que, por exemplo, no Maranhão, aqui na nossa região, isso tem como ser aplicado, já está sendo aplicado, até para esclarecer, né, o nosso público de que forma poderemos aprimorar, melhorar em relação essas novidades no turismo no país e em outros países também. Bom, o Maranhão é dividido em 10 polos turísticos. Isso. Cada polo com o seu segmento. O que é esse segmento? É o tipo de produto que eu tenho para ofertar. Bom, mas vamos direcionar para a tua pergunta, que é a questão do ecoturismo, turismo de natureza, turismo sustentável. Perfeito. Ele se adequa a tanto a questão natural quanto a questão histórica. Por exemplo, o centro histórico ele tem uma capacidade de receber pessoas. Eu não posso colocar ali no centro histórico 100 mil, 200 mil, 300 mil pessoas. Por quê? Porque não comporta aquela capacidade. Então, hoje o Maranhão ele precisa pensar melhor, planejar, organizar, ordenar o território turístico. Por exemplo, quando você chega na Lagoa Bonita, na Lagoa Azul, lá no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, eu preciso entender que aquela zona, que aquele território, ele tem um limite, uma capacidade de carga para receber. Então eu preciso limitar o número de pessoas que visitam o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Já existe o plano de manejo do Parque Nacional, mas ele precisa ser direcionado para a atividade turística. Então, por exemplo, eu preciso limitar que o máximo de pessoas por dia no parque são de 1.000 pessoas. Por quê? Para que eu possa ter uma experiência positiva, porque eu não posso chegar lá e ficar me debatendo com um monte de gente. Eu tenho que contemplar a natureza, a fauna, a flora, eu preciso relaxar, eu preciso sentir aquele ambiente. Então, por isso é fundamental que hoje o Maranhão trabalhe dessa forma. Nós não temos nenhum polo hoje que trabalhe dentro desse conceito,
Por isso que é importante os dados do observatório, por isso que é importante debater, discutir, compreender a visão do morador, do turista principalmente, como é que ele está enxergando o nosso estado e fazer com que os municípios possam criar planos municipais de turismo, que são justamente as políticas que vão orientar melhor esse ordenamento da atividade turística. Estevam, só para complementar, falou em Parque Nacional dos Lençóis, e me veio à mente o seguinte: recentemente o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve aqui no Maranhão e disse que é uma possibilidade de concessão, né, privatização dos lençóis. Na sua visão, você acha que é importante para o Maranhão isso? Ajudaria no turismo, no desenvolvimento econômico do estado? Com certeza, eu sou a favor da concessão dos parques nacionais justamente dentro dessa ótica dos exemplos que nós já temos no Brasil, como o caso de Fernando de Noronha, como o caso de Foz do Iguaçu, que são administrados por concessão privada. Então eles conseguem de alguma forma ordenar, por mais que exista um custo um pouco mais elevado para você ter acesso aos atrativos, mas você percebe que há um cuidado, há um zelo, há um controle, há uma fiscalização, há um ordenamento da gestão turística dentro dessas áreas, porque são áreas naturais frágeis. Então a gente precisa de alguma forma fazer o controle adequado da entrada e da saída dessas pessoas que estão entrando nessas áreas naturais, porque são locais de fato frágeis e que a fauna e a flora não aguentam tanta intervenção do ser humano. O forte crescimento em gasto internacional, né, aqui no Brasil é respaldado, segundo especialistas, pelo novo visto eletrônico oferecido a Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Esse pessoal tem vindo para o Maranhão? Nas nossas pesquisas do observatório, o perfil dos visitantes a nível internacional que nós mais recebemos são os portugueses, italianos, franceses. Esse é o público principal que visita hoje o estado do Maranhão. Quando nós estivemos no município de Curupu, nós visitamos a Ilha dos Lençóis, que é diferente do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. E na Ilha dos Lençóis, por incrível que pareça, o maior público deles lá são os europeus, que vêm diretamente dos seus catamarãs, das suas embarcações e param na região ali do município de Curupu. E também são franceses, espanhóis, portugueses, dinamarqueses, noruegueses que fazem essa parada na região da Ilha dos Lençóis, lá no município de Curupu. John, última questão. A última questão é saber, em relação, por exemplo, o que o observatório tem. Por exemplo, a gente sabe que os turistas aqui do país, a maioria vem de São Paulo, não é isso? Na pesquisa, se eu não me engano, se eu estiver errado. O que fazer, por exemplo, no sentido de divulgação do Maranhão para os outros estados? A gente sabe que Bahia trabalha bem em divulgação, Pernambuco trabalha muito bem, Ceará muito bem. Em relação ao Maranhão, Rio Grande do Norte, como trabalhar? Eu acho o Maranhão atrás desses estados. Como fazer para dar uma divulgação ainda melhor do Maranhão como um roteiro turístico e destino? Hoje o principal visitante do estado do Maranhão é o próprio maranhense. Depois nós temos os paulistas, quem visita mais de 50%, com exceção na época do São João. No São João a gente tem um outro perfil de visitante. Isso. São mais da região sul, sudeste, São Paulo, Rio, das redondezas dos estados vizinhos, mas no período tanto de alta quanto de baixa temporada, o maior visitante é do próprio estado, ou seja, eles vêm dos municípios do continente, seguidos de Ceará, Pará é um grande emissor de turistas para o estado do Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal. Bom, a gente tem que entender que está tendo uma mudança do perfil das pessoas no contexto de viagem. Elas continuam utilizando as agências e operadoras de turismo, mas é importante que dentro do conceito de promoção, de estratégias de marketing, a gente precise focar cada vez mais direto no público final. Ou seja, o Maranhão precisa investir principalmente em um site turístico, que as pessoas buscam informações na internet. Só para contextualizar, ainda não existe um site que ofereça o site turístico do estado do Maranhão não tem. O município tem, a São Luís tem um site, mas precisa o estado do Maranhão ter um site que de fato funcione, que esteja com as informações que o turista busca. Por quê? Porque ele tem que ter um único canal onde ele encontre as informações, para que ele não fique buscando e perdendo tempo em vários canais de informação. Então essa é uma estratégia que é interessante.
Trabalhar bem hoje as redes sociais. As pessoas estão direcionando muito do seu tempo nas redes sociais, então YouTube, Instagram, enfim, Facebook, trabalhar dentro dessas redes sociais ou mídias sociais e, claro, continuar a participação, como já vem participando, das feiras de turismo. Então, de forma permanente, você tem que estar atingindo tanto o público final, através desses meios de comunicação, como através das agências e operadoras nas feiras de viagens. E também, claro, trabalhar com promoção em jornais, em revistas, na televisão, patrocinar algumas empresas a nível nacional para vincular a marca do Estado do Maranhão, a marca turística do Estado do Maranhão, que é terra de encantos, para que as pessoas possam cada vez mais descobrir esse encanto que é o Estado do Maranhão. Antes da gente encerrar, o turista que vem ao nosso Maranhão quer voltar, sai satisfeito? Sai satisfeito. O nível de experiência, sempre coloco muito isso em sala de aula e para as pessoas que eu converso. O nosso maior termômetro hoje é a experiência do turista. Então, a gente tem que avaliar antes, durante e depois da viagem. E a gente faz esse tipo de pergunta. E boa parte dos entrevistados, praticamente entre 70% e 90%, classificam a sua experiência no Estado do Maranhão como muito boa. E a pretensão de retorno também é nessa faixa aí de 70% a 90%. Então, mesmo com alguns problemas existentes hoje na questão de infraestrutura, de atendimento, de serviço, as pessoas que visitam o Estado do Maranhão, elas têm a pretensão de retornar e gostam muito da experiência que vivem aqui. Estamos de braços abertos. Estamos de braços abertos. Muito obrigado, sucesso, parabéns pelo trabalho. O Resenha faz um rápido intervalo e já voltaremos com o balanço da semana e, claro, com as nossas apostas para os próximos dias. É rápido, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do nosso Resenha e nos abandonou o Robson, então eu e você, John, vamos destacar para o nosso telespectador o que foi mais importante nesta semana, que está acabando, e destacar as apostas para a semana que vem. A gente começa por onde? Essa semana foi movimentada, hein, John? Foi movimentada sim, por conta aí da primeira pauta nacional, Estevam, a questão do presidente Bolsonaro, né, a polêmica ainda envolvendo o presidente da UAB, né, o Felipe Santa Cruz, por conta de uma declaração do presidente de que saberia dizer qual era o destino do pai dele, né? Que foi contar como o pai dele desapareceu na época da ditadura em 74, exatamente. Ele, segundo documentos do próprio conselho, né, ali de desaparecidos políticos, ele teria aí sido, digamos assim, raptado pelo Estado na época e teria até sido incinerado, segundo documentos da época, que foram desmentidos pelo presidente Bolsonaro. Só para contextualizar e informar o nosso público, qual a zanga do presidente com o presidente Bolsonaro com o presidente da UAB? Foi por conta de que o Adélio Bispo, né, aquele que foi responsável pela facada, o presidente queria que fosse quebrado o sigilo telefônico de um dos advogados do Adélio Bispo. O que a OAB Nacional não concordou. Não concordou. E aí, claro, causa uma irritação no presidente Bolsonaro e ele atacou aí o dirigente da UAB, remontando, então, Estevão agora, ao pai dele. O que me chama a atenção é que, primeiro, foi uma declaração, na minha concepção, infeliz. Sim. Né? Você mexe com um passado que interferiu na vida de muita gente, deixou sequelas, cicatrizes, né? Ou feridas que ainda não cicatrizaram. Mas, ao tocar no nome, né, no caso do pai do presidente da OAB Nacional, o próprio presidente jogou a luz sobre o trabalho da Comissão da Verdade, que já estava com o processo desse senhor sendo analisado. Exatamente. Já estava em vias de conclusão do Estado, reconhecendo que o pai do presidente da OAB desapareceu mesmo durante o regime militar. Então, são dados que já estavam em mãos de uma comissão que passou anos se debruçando sobre esse passado no Brasil. Interessante, Estevão, exatamente.
de certo modo, que o presidente deveria se ater somente à crítica ao presidente da OAB. Eu não concordo. Eu acho que deveria ter sido quebrado o sigilo telefônico e ponto. Uma discussão técnica. Isso. Não passional. Não passional. Por que atacar a família e o pai dele? Falar assim, não, o presidente da OAB é esquerdista, ele não está querendo quebrar o sigilo telefônico por conta disso e aquilo. Mas encerrava aí. Mas por que entrar no debate da família e do pai dele? A gente não sabe, né, o que aconteceu naquela época. O pai dele ali foi... O quão traumático foi para a família. Isso, traumático para a família. Então, acho que o presidente errou, né? O próprio Fernando Henrique Cardoso se pronunciou, mais uma vez condenou, né, a verborragia do presidente. O próprio prefeito, o governador de São Paulo, João Dória, o João Dória criticou, o que abre um outro capítulo, né? Dória, muito espertamente, pelo menos na minha análise, começa a tentar se descolar do presidente Bolsonaro, aliado de primeira viagem, quando ele, Dória, queria pegar o governo de São Paulo. Então, você acaba abrindo essa verborragia, digamos assim, do presidente, acaba abrindo uma série de feridas no meio político também, né? Com certeza. A gente sabe que o Dória ia romper com o presidente, mas ele já antecipou, né, digamos assim, esse rompimento. Porque o Dória, quem não sabe, é pretenso candidato a presidente da República, ali pelo PSDB. Então, ele só pensa nisso, né, presidência da República. Então, ele já antecipa aí uma ruptura com o presidente Bolsonaro a partir, claro, dessas declarações aí dadas durante a semana que acabaram aí desagradando uma boa parte da classe política. A semana termina também, João, com a Comissão da Verdade sendo renovada. Na visão do presidente Jair Bolsonaro, a ideologia de esquerda marcou os membros escolhidos pela então presidente Dilma Rousseff, e agora ele assume que a comissão vai dar uma guinada à direita. Isso, o presidente, né, a presidente dessa comissão é uma assessora da ministra Damares, do PSL, ou seja, se havia uma crítica em relação ao PT, porque eram indicados do PT, agora então, se essa mesma crítica vale agora, portanto, porque é indicado do PSL, do partido do presidente, eu avalio que deveria ser algo ali sem ligações políticas, nem com o PT e nem com o PSL, nem com a direita, nem com a esquerda. Mas é uma opção do presidente, ele tem todo esse direito de escolher quem for ali na comissão, né? A maioria mudou 4 por enquanto, ou seja, tem a maioria dos 7, né? Olha, interessante que você, telespectador, pode estar se perguntando, com tanta pauta estratégica, reforma tributária, reforma da Previdência, né? Outros temas como juros no Brasil, será que o Estado, o governo, não perde muito tempo com as chamadas picuinhas, João? Demais, perde. O presidente Bolsonaro, ele perde... Eu me lembro sempre, Estevão, do que eu disse o Santa Cruz quando saiu, foi demitido pelo presidente, né, ali do Ministério. Da Secretaria, né? Que tinha estado no Ministério. Era um dos principais nomes colados no presidente Jair Bolsonaro, o general Santos Cruz. Isso. Aí ele disse o seguinte, que o presidente Bolsonaro perdia muito tempo, né, com pautas secundárias e discursos laterais, criando uma cortina de fumaça naquilo que era, digamos assim, positivo do governo. E realmente, a gente não está aqui para dizer que o presidente Bolsonaro só faz coisa errada, não. Tem aspectos positivos também no governo dele, mas acabam sendo encobertos por conta, né, dessas pautas aí secundárias que não tem nada a ver com a questão principal. Quer uma pauta positiva? Vamos lá. Para nos acusarem de... Vocês só falam de forma negativa. Não, a gente está procurando fazer uma análise racional e completamente correta da situação. O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduziu após um longo período, em 0,5 ponto percentual, a taxa básica de juros da economia. É um ponto positivo dessa gestão econômica do governo Bolsonaro. Muito positivo. Sempre vê, né, todos os adversários, às vezes falando nas campanhas eleitorais, se fala, mas por que não reduz a taxa Selic, os juros? Você sempre falou, você tem que reduzir juro. Tá aí, o presidente Bolsonaro reduziu o juro. Tem a questão do FGTS também, que é uma medida positiva, tem que se destacar também. Pulverizou, né? Claro. Os R$500. Mas vai injetar dinheiro vai injetar dinheiro na economia. R$500, nós já frisamos na semana passada aqui mesmo nesse espaço, com a presença do Robson. R$500 pode parecer muito pouco para uma parcela da população que ganha muito. Pequena parcela, mas para o grosso, a maioria da população brasileira, R$500 ajuda no orçamento do mês. Com certeza, é um dinheiro, né? Você paga uma conta, você ajuda a pagar as dívidas do brasileiro, que em média, segundo dados, são algo em torno de R$3.000, a dívida média do brasileiro.
mas ajuda, um dinheiro já está na economia que vai ajudar a economia, com certeza. Vamos para a semana que vem, quais são as suas apostas? Aposto na semana que vem a volta dos trabalhos do Congresso, né? Câmara Federal, Senado, Câmara Municipal aqui em São Luís, Assembleia Legislativa do Maranhão. No plano estadual e municipal, tem alguns destaques nessa pauta do segundo semestre? Tem sim. Continuo, né, as articulações. Interessante nessa semana, Estevam, destacar também na pauta local, que a gente não falou, sobre a entrevista que o senador Everton deu aqui na Difusora, né? Ah, com certeza. Foi a pauta política da semana, foi a entrevista do Everton, porque ela acabou, né, repercutindo em vários aspectos. Ele acabou projetando para o segundo semestre do Congresso temas nacionais que interessam ao Maranhão também. Exatamente. Ele falou sobre reforma tributária, que na avaliação dele é a pauta mais importante até do que reforma da Previdência, né? Ele disse que tem uma reforma tributária. Nós já até discutimos aqui. E isso, discutimos aqui. E ele falou também aí dos projetos que ele vai tentar aprovar no segundo semestre, que fala da questão da taxa de religação de energia, né? Que vai tentar acabar com essa taxa. Então isso é importante, é mais importante do que somente a pauta política, o ringue político instalado em Brasília. Diz respeito à rotina, claro, o dia está mais próximo da população. Mais próximo. Acho que o Brasil tem que se discutir hoje projeto, como melhorar a economia, como gerar emprego, essa discussão. E além disso, ele falou de política também, falou sobre o PDT, falou sobre candidatura no próximo. Ele disse o seguinte, olha, o mais importante agora neste momento é discutir a cidade de São Luís, discutir saneamento, discutir infraestrutura, discutir emprego, né, discutir limpeza, ou seja, mas também ele projetou a possibilidade do Osmar, presidente da Câmara Municipal, ser o candidato do partido, caso ele se viabilize até o final do ano. A partir desse termo viabilize, que se cria uma série de especulações, Osmar talvez não seja candidato. Aí no outro dia, a partir dessa entrevista na Difusora, divulgaram que o senador Everton poderia ser o candidato a prefeito. Por sua vez, ele desmentiu que não, que jamais, porque as articulações estão a pleno vapor. Pleno vapor, e ele disse, para finalizar, Estevam, que ele é senador, vai lutar pelos 207 municípios do Maranhão, foi o compromisso firmado com ele durante a campanha. Rapidamente, nós já destacamos a próxima semana, em nível nacional, a volta dos trabalhos da Câmara e do Senado, aqui no Maranhão, a volta dos trabalhos dos deputados estaduais e dos vereadores na Câmara Municipal. Na Câmara. No Congresso, né, voltando ao plano nacional. Isso. Toda essa celeuma, toda essa polêmica em todas as declarações do presidente nesta semana, podem contaminar a semana que vem a volta dos trabalhos do Legislativo? O Legislativo vai voltar com a faca nos dentes, não? Eu acho assim, houve um intervalo, né, Estevam, aí parece que esfriou um pouco as articulações. Nós temos aí a votação de segundo turno da reforma da Previdência, né? O Rodrigo Maia se encontrou esta semana com o presidente Bolsonaro para alinhavar todos os detalhes dessas duas votações, tanto a reforma da Previdência quanto a reforma tributária. O Rodrigo Maia disse o seguinte, tem outras pautas também para serem votadas e discutidas no segundo semestre, não é só a reforma tributária nem a reforma da Previdência. Eu acho que vai demorar um pouquinho, né, para eles conseguirem se reorganizar novamente e, claro, o diálogo aí e as construções das articulações e dos acordos para a votação aí da reforma da Previdência. João, muito obrigado, né? Foi um prazer tê-los conosco. Tenham todos uma excelente semana. O Resenha vai ficando por aqui. No sábado que vem, certamente traremos, como sempre, né, John? Claro. Pretendemos e traremos temas relevantes e que serão discutidos com muita profundidade. Até o próximo sábado. Tchau, tchau.